Seja bem-vindo à 39ª aula de MA 091 Matemática Básica, na qual trataremos de progressões aritméticas. Nessa primeira parte da aula, nós veremos a própria definição de progressão, a partir deste problema aplicado que envolve as poltronas de um teatro. Considere, então, uma sala de espetáculos na qual a primeira fileira tem 8 poltronas, a segunda fileira tem 2 poltronas a mais do que a primeira, a terceira fileira tem 2 poltronas a mais do que a segunda e assim sucessivamente. O nosso objetivo aqui é escrever o número de cadeiras na fileira N em função do número da fileira, ou seja, de N propriamente. Para encontrar este número, recapitulemos o que disse o enunciado. O enunciado nos dizia que a primeira fileira continha 8 cadeiras e que as fileiras subsequentes continham cada uma 2 cadeiras a mais do que a anterior. Fazendo então a conta para as primeiras fileiras, observamos que a segunda fileira tem 8 mais 2 poltronas, a terceira fileira tem 8 mais 2 vezes 2 poltronas, a quarta fileira tem 8 mais 3 vezes 2 poltronas e a quinta 8 mais 4 vezes 2 poltronas. Note que, em todos esses casos, há uma constante 8 que está aqui, há um número 2 que se repete, e esse número 2 está sendo multiplicado em cada termo pelo índice do termo menos 1. Observe aqui, por exemplo, que esse número 3 é 4 menos 1, assim como este número 2 é 3 menos 1. Sendo assim, nós podemos escrever o número de poltronas de uma fileira genérica n como sendo 8, que é o número de poltronas da primeira fileira, mais n menos 1, que é o índice da fileira menos 1, vezes a constante 2. Sequências nas quais o termo geral é escrito desta forma são chamadas de progressões aritméticas. Definimos assim progressão aritmética como sendo uma sequência em que o primeiro termo é chamado de A1, o segundo termo é o primeiro termo mais uma constante R, o terceiro termo é o primeiro mais 2 vezes R, o quarto é o primeiro mais 3 vezes R e assim sucessivamente, em que R é denominada a razão da sequência. Isso é o mesmo que dizer que um termo pode ser escrito como o anterior mais a constante R. Então, poderíamos ter escrito, de uma forma geral, AN igual a o AN menos 1, que é o termo anterior, mais uma constante R. Quando temos uma sequência desse jeito, o termo geral é escrito sempre como sendo AN, que é dado por A1 mais N menos 1, vezes a razão R. Note que foi exatamente isso que aconteceu no exemplo anterior. Tínhamos AN como sendo 8 mais N menos 1 vezes 2. Neste caso, então, o A1, o primeiro termo da sequência do teatro, era 8, e a razão, que é a diferença entre dois termos sucessivos da sequência, ou a diferença entre o número de poltronas de fileiras sucessivas do teatro, é igual a 2.